Fala nação rubro-negra, hoje o dia começou daquele jeito que a gente gosta, com notícia boa e clima leve. Depois de uma estreia com vitória no Super Mundial, o Flamengo entrou em campo, fez o dever de casa e garantiu um 2-0 em cima do Esperança da Tunísia. Uma vitória que traz aquele alívio, tira a pressão da estreia e de quebra ainda rende um bom dinheiro aos cofres do clube. Isso porque, como estava previsto no regulamento da competição, cada triunfo vale uma premiação generosa de 11 milhões de reais. Então, com esse resultado positivo, o Mengão já tem essa grana entrando no caixa. Mas além da parte financeira, o que chamou a atenção foi o comportamento do time dentro de campo. Diferente de algumas partidas no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo mostrava uma certa afobação quando o gol demorava a sair, ontem o time entrou mais tranquilo, controlando o jogo, construindo as jogadas com paciência, sem aquela correria desenfreada. A equipe parecia mais consciente, buscando espaços, trocando passes e esperando o momento certo para atacar. Foi assim que saiu o primeiro gol, numa boa jogada de construção que terminou com a assistência de Luiz Araújo para o Arrascaeta balançar a rede. Já no segundo tempo, quando o time da Tunísia começou a se soltar um pouco mais e até gostava do jogo, o próprio Luiz Araújo fez uma bela jogada individual, cortou pro meio e mandou na bochecha da rede, ampliando o placar e praticamente selando a vitória rubra-negra. E teve também a estreia do Jorginho como titular, que saiu de campo comemorando, muito feliz da vida. Nas redes sociais ele agradeceu a torcida pelo apoio e celebrou o fato de ter começado com o pé direito com vitória e ainda dando uma assistência no segundo gol. O jogador está claramente motivado e parece ter começado bem sua trajetória com o manto sagrado. Agora foco total no próximo desafio. O Flamengo já tem treino programado para as 4 da tarde no horário local, 5 da tarde no horário de Brasília. Isso porque na sexta-feira o time encara o Chelsea em mais um grande confronto do Super Mundial. O pensamento é um só: trabalhar forte, ajustar o que for preciso e ir com tudo em busca de mais uma vitória para continuar avançando na competição. Mas as notícias do Flamengo não param por aí. Tem movimentação nos bastidores e, segundo informações da imprensa italiana, mais precisamente da Gazzetta dello Sport, está prevista uma reunião entre dirigentes da Juventus e do Flamengo. O encontro deve acontecer ainda durante a estadia dos clubes nos Estados Unidos. A Juventus também está participando do Super Mundial, com jogos programados em cidades como Filadélfia e Orlando. A expectativa é que os representantes da Juve e do Flamengo se reúnam em breve para tratar de um assunto específico: a possível venda do lateral Wesley. Vale lembrar que o Wesley já esteve perto de ir para a Itália no ano passado, quando o Atalanta demonstrou interesse, mas por conta de questões burocráticas e problemas com a documentação, a negociação acabou não se concretizando. Desde então o jogador permaneceu no Flamengo, evoluiu bastante e se valorizou no mercado. Agora, com a Juventus interessada, o Flamengo vê uma nova oportunidade de fazer negócio. Internamente comenta-se que o clube carioca espera algo entre 35 a 40 milhões de euros para liberar o lateral. É esperar para ver se os italianos vão apresentar uma proposta que atenda às expectativas da diretoria rubro-negra. E falando em reforços, o nome de Rodrigo Garro volta a ganhar força nas conversas entre os torcedores e nos bastidores. De acordo com o site Trivela, o meia do Corinthians estaria bastante insatisfeito com a situação política do clube paulista. Todo mundo sabe que o momento por lá é conturbado, com o presidente afastado e várias incertezas no ar. Isso teria levado o jogador a dar sinal verde para seus empresários começarem a buscar um novo destino para sua carreira. A diretoria corintiana, claro, tenta segurar o atleta. O próprio Fabinho, soldado executivo do clube, estaria conversando com Rodrigo Garro para tentar convencê-lo a permanecer. Até o técnico Dorival Júnior, que está de férias como a maioria dos clubes brasileiros que não estão no Super Mundial, planeja se envolver pessoalmente nessa missão de segurar o jogador. Mas a verdade é que, com o sinal verde dado, os empresários já estão de olho no mercado e analisando possibilidades. E aí surge a grande pergunta: será que o Flamengo deveria entrar nessa disputa? Será que o Rodrigo Garro seria uma boa opção para reforçar o meio-campo rubro-negro? O jogador tem qualidade, é jovem e vem mostrando potencial. Mas claro, a negociação não seria simples. O Corinthians já deixou claro que, se for para vender, a pedida inicial gira em torno de 40 milhões de euros.
uma quantia que convertida passa fácil dos 400 milhões de reais. No entanto, como todo mundo que acompanha futebol sabe, esses números podem mudar dependendo das circunstâncias e das conversas entre os clubes. Fato é que o Flamengo nos últimos anos tem mostrado força no mercado, quando realmente se interessa por um jogador. E com o sinal verde do próprio atleta, o cenário pode ficar interessante para o Mengão caso haja o desejo de avançar nas conversas. Enquanto isso, a preparação do Flamengo segue a todo vapor aqui, nos Estados Unidos. Hoje, no final da tarde, tem mais um treino em Atlantic City, com toda a delegação focada no próximo compromisso. O clima é de concentração total, mas também de muita confiança, afinal a vitória na estreia trouxe aquele gás extra que todo mundo precisava. E o que mais tem movimentado os bastidores é justamente esse equilíbrio entre vender bem e reforçar com qualidade. O Flamengo sabe que, para continuar competitivo em todas as frentes, precisa ser cirúrgico nas suas decisões. A venda de Wesley, por exemplo, caso realmente aconteça, pode abrir espaço no elenco e gerar uma receita importante para buscar jogadores com características que o time ainda necessita. Além disso, uma venda expressiva como essa ajudaria a bater as metas financeiras previstas para a temporada, o que sempre é um fator determinante na hora de aprovar qualquer transferência. O torcedor, claro, acompanha tudo de perto com aquela mistura de ansiedade e expectativa. Afinal, não é todo dia que um jogador formado em casa ganha destaque internacional e entra no radar de um gigante europeu como a Juventus. E também não é todo dia que surge a possibilidade de um meia como o Rodrigo Garro, que se destacou bastante nas últimas temporadas, se tornar uma opção real no mercado. Por isso, as próximas semanas prometem ser de muito movimento e muita conversa nos bastidores. Enquanto isso, a comissão técnica do Flamengo segue trabalhando forte para ajustar o time e deixá-lo pronto para os desafios que vêm pela frente. A vitória na estreia foi importante, não só pelos 3 pontos e pela premiação, mas principalmente para dar moral ao grupo. O time mostrou que tem qualidade, que sabe controlar o jogo e que está aprendendo a lidar melhor com situações de pressão. Isso é fundamental em uma competição como o Super Mundial, onde cada partida é decisiva e não há margem para erros. No treino de hoje, a expectativa é que o técnico faça alguns ajustes táticos, observando principalmente como o Chelsea costuma jogar. A equipe inglesa, como todo mundo sabe, tem um estilo físico com muita intensidade e velocidade nas transições. O Flamengo vai precisar de concentração máxima, um sistema defensivo bem organizado e criatividade no ataque para furar a defesa adversária. A preparação, portanto, vai ser focada em corrigir os detalhes, que ainda precisam de atenção, e reforçar os pontos fortes que ficaram evidentes no primeiro jogo. Outro detalhe importante é que o elenco rubro-negro está muito unido. Os jogadores estão se mostrando muito comprometidos, conscientes da responsabilidade que é representar o Flamengo numa competição de nível mundial. O clima nos bastidores é positivo, com muita interação entre os atletas e a comissão técnica, o que certamente faz a diferença dentro de campo. Voltando ao tema mercado da bola, é bom lembrar que o Flamengo tem mantido uma postura muito estratégica nas últimas janelas de transferências. A diretoria, liderada pelo departamento de futebol, tem avaliado com muito cuidado cada movimentação, sempre buscando reforços que realmente cheguem para elevar o nível do elenco. A chegada de jogadores que se encaixem no estilo de jogo desejado pelo treinador tem sido uma prioridade, e isso explica o motivo de algumas negociações demorarem mais para acontecer. Não é simplesmente contratar por contratar. Existe um planejamento por trás de cada movimento. Sobre Rodrigo Garro, é claro que a questão financeira vai pesar bastante. 40 milhões de euros é um valor alto, mas como já foi dito no futebol, tudo pode mudar dependendo da negociação. O Corinthians vive um momento complicado tanto dentro como fora de campo, e isso pode acabar influenciando diretamente na forma como o clube lida com possíveis ofertas. Caso o Flamengo realmente decida entrar na briga com uma proposta bem estruturada e condições atrativas para o jogador, a situação pode evoluir de forma rápida. Por outro lado, existe também o fator concorrência. Outros clubes, tanto do Brasil como do exterior, também podem demonstrar interesse em Rodrigo Garro. E quando um jogador dá esse tipo de sinal verde para os empresários, o mercado todo fica em alerta. Os empresários começam a se movimentar, fazem contatos com vários clubes, avaliam as melhores propostas e o jogador acaba escolhendo o projeto que mais o atrai.
Por isso, se o Flamengo quiser mesmo entrar forte nessa negociação, vai precisar ser ágil e apresentar um projeto esportivo convincente. E por falar em projeto esportivo, o Flamengo tem um trunfo importante: a força da sua torcida e a grandeza do clube. Jogar no Flamengo é o sonho de muitos atletas, tanto pela visibilidade quanto pela possibilidade de disputar títulos importantes. Isso pode pesar bastante na decisão de um jogador que está avaliando onde vai continuar sua carreira. Enquanto isso, Wesley segue focado nos treinos e nos jogos do Super Mundial, mas é claro que a possibilidade de transferência para a Juventus mexe com qualquer atleta. Jogar na Europa em um clube tradicional, como a Juve, é o sonho de muitos jogadores brasileiros. E o próprio Flamengo sabe disso. Por isso, as conversas entre os dirigentes estão acontecendo de forma cuidadosa, levando em consideração todos os fatores envolvidos. A diretoria do Flamengo sabe que não pode abrir mão de um jogador tão promissor por um valor abaixo do esperado, mas também entende que, dependendo da proposta, pode ser o momento ideal para fazer o negócio e abrir espaço para novas contratações. O mercado europeu está aquecido e clubes como a Juventus estão de olho nos talentos sul-americanos. Enquanto os bastidores fervem, a torcida segue ligada em cada notícia, esperando para saber os próximos passos do Mengão. A preparação para enfrentar o Chelsea é prioridade máxima no momento, mas todo mundo sabe que o mercado de transferências também vai continuar movimentado nos próximos dias. E qualquer novidade sobre Wesley Rodrigo Garro ou qualquer outro nome que possa pintar no Flamengo vai ser acompanhado de perto por milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O fato é que o Flamengo está vivendo um momento muito importante da temporada. O Super Mundial é uma oportunidade gigantesca de mostrar a força do time em cenário internacional. Cada vitória significa não só uma premiação financeira importante, mas também um passo a mais rumo ao objetivo maior, que é conquistar o título e trazer mais uma taça para a Gávea. No treino de hoje, a comissão técnica deve começar a testar algumas variações táticas, pensando justamente nas características do Chelsea. A ideia é explorar os pontos fracos do adversário, aproveitar a velocidade dos atacantes e manter o controle do meio-campo. Jogadores como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson terão papel fundamental nessa construção de jogo, enquanto a defesa vai precisar de muita atenção para neutralizar as jogadas rápidas dos ingleses. Outro fator que pode fazer a diferença é a bola parada. O Flamengo tem jogadores com muita qualidade nesse tipo de jogada e em partidas decisivas como essa qualquer detalhe pode ser determinante. Por isso, os treinos de hoje e amanhã devem ter um foco especial nesse aspecto. E claro, a expectativa em torno de possíveis reforços não diminui. O nome de Rodrigo Garro continua sendo comentado, mas o torcedor também fica de olho em outras possíveis oportunidades de mercado que possam surgir. Afinal, o Flamengo tem se mostrado ativo e atento a qualquer chance de fortalecer ainda mais o elenco. Além de tudo isso, a questão física também está sendo muito bem monitorada pela comissão técnica. Os jogadores que atuaram os 90 minutos contra o Esperança passaram por um trabalho de recuperação, enquanto os que jogaram menos tempo ou ficaram no banco participaram de atividades mais intensas para manter o ritmo. A ideia é ter todo mundo em plenas condições para o jogo de sexta-feira. Nos bastidores, o clima é de muito foco e concentração. Os dirigentes, comissão técnica e jogadores estão trabalhando juntos, cada um fazendo sua parte para que o Flamengo siga avançando na competição. A torcida, como sempre, faz sua parte, também mandando mensagens de apoio nas redes sociais, acompanhando os treinos e criando aquela atmosfera de confiança que só a nação rubro-negra sabe proporcionar. Agora é aguardar os próximos capítulos, tanto dentro de campo quanto fora dele. O mercado continua agitado, as especulações não param e o Flamengo segue sendo protagonista, seja no Super Mundial, seja nas negociações de jogadores. E o torcedor, é claro, acompanha tudo de perto com aquele sentimento de que, com trabalho, planejamento e muita garra, o Mengão pode ir ainda mais longe nessa temporada que promete ser histórica. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os corredores do futebol mundial estão em polvorosa com um rumor que promete incendiar o noticiário esportivo nas próximas semanas. Segundo fontes próximas ao clube e especulações que ganharam força nas redes sociais, Cristiano Ronaldo teria assinado um contrato relâmpago com o Flamengo e, surpreendentemente,
estaria regularizado a tempo para disputar o aguardado Super Mundial de Clubes. A notícia, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, começou a circular na manhã desta segunda-feira e tomou conta de torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. A possibilidade de ver o astro português vestindo o manto rubro-negro em um torneio de tamanha relevância internacional parece, à primeira vista, surreal, mas os indícios vêm se acumulando. Fontes indicam que a negociação teria ocorrido de forma extremamente discreta, aproveitando uma brecha contratual com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo ainda figura como principal estrela. A janela de inscrição para o Super Mundial, que se encerraria nesta semana, teria sido aproveitada por dirigentes do Flamengo que agiram nos bastidores para garantir o nome do craque na lista final de atletas, o que dá ainda mais força aos rumores. É o silêncio das assessorias tanto do jogador quanto do clube carioca, o que para muitos é um sinal de que onde há fumaça, há fogo. Perfis ligados ao clube chegaram a publicar mensagens enigmáticas nas redes sociais, sugerindo um impacto global prestes a ser anunciado. Internautas mais atentos perceberam ainda que Cristiano passou a seguir alguns perfis brasileiros recentemente, incluindo o do próprio Flamengo, alimentando ainda mais as especulações. Se confirmado, o movimento representaria uma das maiores transferências da história recente do futebol sul-americano, com potencial de transformar o cenário competitivo do Super Mundial. Mais do que um reforço midiático, Cristiano Ronaldo traria ao Flamengo sua vasta experiência internacional, fome de títulos e um apelo comercial inigualável. Por ora, o que se sabe é que algo está sendo costurado nos bastidores da Gávea. Se o rumor se concretizar, o Super Mundial poderá ser o palco de um dos capítulos mais inesperados da carreira de Cristiano Ronaldo e, quem sabe, mais um troféu para sua lendária coleção. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.